5 versículos bíblicos que você vai entender de modo fácil. Por quê? Porque eu vou trazer aqui para você tanto duas coisas. Primeiro, a explicação e segundo, a aplicação. O que é isso? Qual que é a diferença dessas duas coisas? Já já eu te explico. Mas, ao final desse vídeo, você estará pronto, estará apto para levar esta palavra para outras pessoas também, que Deus quer usar você para que Ele venha a edificar. E óbvio, você mesmo será edificado pelas verdades que nós vamos aprender aqui, assim como eu mesmo fui ao preparar esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, certo? Então, vem comigo, vamos lá! Olá, eu sou Elbert Souza, eu sou professor de Teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada. Aqui eu descomplico a linguagem da teologia de uma forma que você consiga entender. Por quê? Porque a teologia é uma ferramenta poderosa para você aprofundar o seu conhecimento bíblico. Se é isso que você quer, muito conhecimento bíblico, então, sem perca de tempo, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, se inscreve agora mesmo no nosso canal, também marque aí o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu colocar por aqui. Além disso, é claro, né? Dá o seu like, o seu joinha aí para você poder indicar para mim que esse conteúdo é o tipo de conteúdo que te ajuda, que te edifica, que está sendo bênção na sua vida, e aí eu vou fazer mais vídeos como esse daqui, certo? Bom, vamos lá então, vou colocar aqui para você na tela aí já o nosso primeiro versículo. Vamos lá! Primeiro versículo, João 14:6. É um versículo conhecido. Vou trazer para você a explicação e a aplicação desse versículo. Vamos lá. Esse versículo é muito conhecido, mas o que eu vou te explicar aqui, eu praticamente não ouço ninguém falar. Mas vamos lá, né? Vamos lembrar aqui primeiro o que é que o versículo diz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Explicação desse versículo. Vamos lá, a explicação. Olha só, explicação. Você sabe o que é explicação, né? Essa é uma das passagens mais essenciais da Bíblia. Por que uma das passagens mais essenciais? Porque aqui está a essência do que é o Evangelho, do motivo pelo qual Jesus veio. Uma das passagens mais essenciais da Bíblia, é extremamente importante. Por quê? Porque ela aponta para a exclusividade de Jesus como meio para irmos a Deus. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou o caminho. Observe esse o. Ele não está dizendo um caminho, porque se ele fosse um caminho, isso significa que poderiam existir vários caminhos, mas ele é o caminho, ele é o único caminho, não há outro. Eu sempre costumo brincar e dizer assim, né? Pode ser que existam muitos caminhos que levem você a Roma, mas só existe um que leva a Deus, que é Cristo Jesus. Isso porque existe um ditado que fala, né? Todos os caminhos levam a Roma. Pode ser, mas o que leva a Deus é um só, e é Jesus. Eu vou te mostrar já aqui o segundo versículo, mas antes eu preciso te dizer que duas coisas. Primeiro, que o terceiro e o quinto versículo, os dois últimos que eu vou te mostrar, eu acredito que sejam os mais distorcidos desses daqui que nós vamos ver. Por isso você precisa prestar muita atenção para que você não cometa esse equívoco que eu vejo muitas pessoas cometendo. E a segunda coisa que eu preciso te falar é a seguinte: se você tem vontade de interpretar a Bíblia com mais profundidade, de entender a palavra de Deus com mais profundidade, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você olha no final, acaba de assistir aqui primeiro, o link para o meu curso de hermenêutica. Professor Elbert, o que é hermenêutica? Hermenêutica nada mais é do que as regras para interpretar a Bíblia. Se você aprende as regras, você aprende a interpretar a Bíblia de forma correta e de forma profunda. O link vai estar aqui embaixo na descrição. O que é descrição? É isso que está aí debaixo do vídeo. Debaixo do meu vídeo, você vai ver escrito aí mais.
Lá embaixo do vídeo está escrito mais. Você clica em mais e aí vai abrir aí várias coisas escritas para você. Aí vai estar o link para você poder acessar o meu curso de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Bora lá para o nosso segundo versículo? Segundo versículo, Mateus capítulo 6, versículo 7. Perdão, faltou a aplicação do primeiro versículo, não é? Aplicação. Qual que é a diferença de explicação para aplicação? Eu expliquei para você ali o que aquele versículo quer dizer, não é? Às vezes nós vamos ver na explicação o contexto, porque versículos isolados são perigosos. Você pode interpretar de modo errado. A gente aprende isso em hermenêutica, né? Então a explicação tem a ver com o que o versículo quer dizer, o que o autor pretendia ensinar. Já a aplicação vem depois da explicação. É o seguinte, tá bom, entendi que Jesus, ele é único, que ele é exclusivo. E o que isso tem a ver comigo, com a minha vida? É onde a gente aplica o conhecimento obtido. Vamos aplicar? Olha só, aprendemos que Jesus é o caminho. Como que isso se aplica a nós? Bom, Jesus é o caminho porque ele é o único que nos conduz até o Pai. E por causa dele, somente por causa dele, é que o Pai nos aceita. O versículo também diz que Jesus é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque nele as promessas de Deus para nós se cumprem todas. Se cumprem em Jesus. Ele é o Messias aguardado, o Messias prometido. Ele é a semente da mulher. Ele é aquele que cumpre a promessa de Deus lá do Antigo Testamento ainda, de trazer um que nos faria viver de novo em plena comunhão com Deus. Por isso que é só por meio dele que nós conseguimos isso, que nós obtemos isso. E terceiro, além de ser o caminho e a verdade, Jesus também é a vida, porque nós estávamos mortos, como diz a Bíblia, em nossos delitos, em nossos pecados, mas por meio dele, agora nós estamos mortos, mas só para o mundo. Estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Ele é a vida, ele nos deu vida. Não estamos mais mortos, mas estamos vivos porque ele nos deu vida. Pronto para o segundo versículo? Então vem comigo. Segundo versículo, Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Esse versículo aqui, algumas pessoas conhecem, mas não é tão conhecido como o anterior. Eu gostaria que você deixasse aqui no comentário. Você conhece esse versículo? Mateus capítulo 6, versículo 7. Você já citou esse versículo para alguém? Já pregou alguma vez sobre esse versículo? Comenta aí. Será que você teve o conhecimento correto desse versículo e do que ele quer dizer? O que você normalmente entenderia ou diria sobre esse versículo? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá entendê-lo juntos agora então? Olha só. Qual que é a explicação de Mateus capítulo 6, versículo 7? Explicação. Na época em que o evangelho de Mateus foi escrito, os pagãos acreditavam que, ao usar de vãs repetições, de palavras diversas repetidamente, de fórmulas mágicas, desse jeito eles conseguiriam a atenção dos seus deuses e conseguiriam obter o seu desejo. Nós cremos em deuses? Não, nós cremos em Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. Esses daqui são falsos deuses e óbvio que eles não atendem, não são capazes de atender às reais necessidades e demandas dos seus seguidores, porque só Deus é capaz de nos ouvir e de nos atender dentro daquilo que nós realmente necessitamos.
Então, o que eles faziam? Eles falam assim, não, vamos repetir, 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 repetir. A gente vai cansar, nós vamos cansar os deuses de modo que eles não consigam e acabem tendo que nos ouvir. Aí o Senhor vai dizer que com o nosso Deus não funciona assim. O nosso Deus, ele não precisa de nós importunarmos com vãs repetições, não é? Quando nós vemos lá a história da mulher que pede para o juiz iníquo julgar sua causa e ela importunava o juiz iníquo, esse juiz iníquo não simboliza Deus, ao contrário do que muitos pensam, porque esse juiz era iníquo e Deus não. Esse juiz não julgava a causa da mulher. O nosso Deus tem prazer em nos ouvir. Então, mesmo quando nós perseveramos na oração, isso não significa uma repetição mecânica, massiva. Não é porque a gente repete uma oração 1 milhão de vezes que Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir porque Ele tem prazer nisso. E é o que a gente vai ver na aplicação. Você viu a explicação? Agora vem comigo na aplicação desse texto. Como que esse versículo se aplica na nossa vida? Jesus ensina que a nossa oração não deve ser mecânica, baseada apenas em repetições. Não. A oração para nós é o quê? A oração para nós é um encontro com Deus. É um encontro com Deus. Correto? Nós falamos com Deus na oração e Deus nos ouve. Sabemos que Ele nos ouve. A oração não é pela quantidade de palavras. Às vezes você chora na presença de Deus, não emite sequer uma palavra, e você acha que isso não é uma oração? É uma oração. Orações que são feitas às vezes com lágrimas. As lágrimas às vezes falam de um modo mais eloquente do que as nossas palavras. Então não é por muitas palavras, não é por argumentos. Tem gente que é bom de argumento, por exemplo, vendedor é bom de argumentar, não é? Não é por convencimento. O vendedor quer convencer alguém a comprar, ele usa ali todos os argumentos para convencer, mas não é assim que funciona com Deus. Não é dando palavras de ordem, como alguns fazem, eu vou dar uma palavra de ordem aqui no mundo espiritual. Nada disso. Deus nos ouve por sua graça. Deus tem prazer em nos ouvir. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. É o que está no versículo 8. Como eu disse para você, essa é a regra base da hermenêutica e você sempre consultar o contexto para entender melhor os versículos. Vamos para o terceiro versículo. Vamos lá, você está pronto? Vem comigo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Gente, esse daqui é um dos versículos mais distorcidos. Eu posso gravar um vídeo explicando ele em detalhes para você. Mas, basicamente, olha só, vamos entender, vamos para a explicação desse versículo. Esse versículo faz parte do Sermão do Monte, correto? Aqui, Jesus está ensinando aos seus discípulos confiança em Deus, como aquele que é providente. Ele sustenta a existência de tudo. Tudo que existe e permanece existindo só existe porque Deus sustenta a existência de todos os seres, especialmente a nossa existência. Essa é a explicação. Agora vamos para a aplicação. O que isso tem a ver com a sua vida? Aplicação. Devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades básicas, tá? Veja até a oração do Pai Nosso. É o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é o caviar nosso de cada dia. Não é a picanha nossa de cada dia. Não é o salmão nosso de cada dia, né? É o pão. E esse texto nos ensina a confiarmos que Deus vai suprir nossas necessidades básicas. Diz todas essas coisas, não diz todas as coisas como alguns pregam por aí.
todas essas coisas. O que são essas coisas? As coisas que Jesus está falando ali nos versículos que estão ao redor. As coisas necessárias para sobrevivência, para subsistência. Então devemos confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, ao invés de fazer como alguns que ficam obcecados com a busca por coisas materiais. Existem pessoas fascinadas pela prosperidade financeira. Normalmente elas caem muito nesta chamada teologia da prosperidade, né, de muitos pregadores por aí. E aí essas pessoas que só pensam em prosperar financeiramente, às vezes elas até ganham o mundo, mas acabam perdendo a sua alma. O cristão não deve fazer dívidas excessivas para tentar ter o mesmo padrão de vida dos outros. Às vezes o vizinho trocou de carro e aí você fala assim, eu não aceito isso não, ele trocou de carro, eu tenho que trocar também. Só que você não tem condição. E aí você fica apertado, querendo viver um estilo de vida que não é um estilo de vida cristão. O estilo de vida cristão está baseado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, e nós devemos dedicar todo o nosso tempo, não para poder ficar rico, milionário, tá? Não que você não possa ter dinheiro, o dinheiro em si não é o pior mal, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é amar o dinheiro. Não tem problema ter dinheiro, mas tem problema você ser alguém que cobiça as coisas, que é avarento, que só pensa em dinheiro, que pensa o tempo todo em ganhar dinheiro, investe o seu tempo apenas para ganhar dinheiro, negligenciando às vezes o tempo com a sua família, com os seus filhos, com a sua igreja. Então precisamos dedicar nosso tempo e os nossos recursos para o serviço a Deus e aos outros, ao próximo. Foi assim que foi a vida de Jesus e é assim que deve ser a nossa vida. Diz para mim o que você está achando até agora. Coloca aí nos comentários. Já vou falar para você aqui os 2 últimos versículos. Eu quero saber, você está compreendendo direitinho? Está dando para entender? Se precisar, volte aí para você ver melhor algum versículo que tenha chamado a sua atenção. Você quer ouvir a explicação de novo? Se necessitar, você volta aí, tá bom? Vamos lá então. Próximo versículo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos lá para a explicação desse versículo. Essa é uma declaração de Paulo para Timóteo sobre a importância das Escrituras. Paulo vai dizer que observe esta palavra que aparece no versículo, toda Escritura, veja isso, toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Isso significa que nenhuma parte da Bíblia, eu coloquei aqui para você saber que nem mesmo as genealogias, o que é genealogia, professor? Aqueles textos que você leu e fulano lê, né? E fulano gerou a Beltrano, Beltrano gerou a Cicrano, que gerou a fulano e tal, isso é genealogia. Gente, nem as genealogias estão na Bíblia por acaso. Elas têm um propósito. Se você quiser também, eu posso gravar um vídeo explicando o propósito das genealogias, é só você colocar aqui embaixo nos comentários. Elas também são inspiradas pelo Espírito Santo. Aplicação, ou seja, como que isso se aplica na minha vida? Se eu estiver falando esse versículo para alguém, explicando esse versículo, como é que eu aplico ele na vida de quem está me ouvindo? Aplicação, vamos lá, olha só. Este versículo afirma a autoridade autoridade divina, né, das Escrituras e a sua suficiência para os cristãos. Ou seja, a Bíblia
precisa ser suficiente para você em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Se você fica buscando direção de tudo enquanto é lado, então a Bíblia não está sendo suficiente para você. Se a Bíblia é suficiente para você, todas as decisões que você vai tomar, mais do que ouvir opiniões, você precisa conhecer e ouvir a palavra de Deus. As opiniões podem ter valor. O que as outras pessoas falam, não é? O que alguém diz para você, às vezes até alguém fala assim, ó, Deus mandou te falar. Opa, peraí, mas o que a Bíblia diz? Porque se Deus mandou me falar, tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz, ok? Então, já que a Bíblia é a autoridade suprema sobre todo cristão, a pergunta que se aplica à sua vida é: você tem obedecido a palavra de Deus? Ah, irmão, eu concordo que a Bíblia é autoridade na minha vida. Ah, é? Então por que você não obedece ela? Você está disposto a ser corrigido e repreendido pela palavra de Deus a fim de crescer em justiça e santidade? E agora nós chegamos no nosso último versículo. Mas já, professor, já estamos aqui com 21 minutos e pouco de vídeo. Eu queria fazer 10, mas o vídeo ia ficar muito grande, não é? Mas vou tentar fazer um vídeo mais rápido de 10 versículos, mas aí não dá para explicar com muitos detalhes, né? Você está gostando desse conteúdo? Você que está aqui comigo até agora, eu sei que você gostou muito desse vídeo. E eu quero conhecer, saber quem é você. Então vamos fazer o seguinte: você vai escrever aí no comentário firme até o final. Todo mundo que escrever aqui firme até o final, eu vou saber que você chegou comigo até aqui no 5º versículo, tá certo? Tá pronto aí? Vamos para ele lá? 5º versículo. 5º versículo, Romanos capítulo 8, 28. Esse é também um dos versículos mais distorcidos. O que ele diz? Romanos 8, 28. Você conhece esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Professor, qual a explicação desse versículo? Bom, aqui Paulo faz um contraste, porque no versículo 26, esse é Romanos 8, 28. Se você for no versículo 26, você vai ver que Paulo diz: não sabemos. Não sabemos. Certo? Não sabemos orar como convém. Mas olha como que ele inicia o versículo 28. No 26 ele diz: não sabemos. No 28 ele diz: sabemos. Então, se nós não sabemos como orar, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz sabemos, olha só, vou até destacar aqui novamente a palavra sabemos. Então não se trata de coisas que nós imaginamos. Não é coisa da sua imaginação, não é coisa da sua cabeça. Já que ele diz sabemos, isso significa que não se trata de coisa que nós supomos, não é uma suposição. Nós sabemos. Sabemos o quê? Aplicação. Vamos lá para a aplicação. Sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E aí, como que normalmente as pessoas aplicam esse versículo de modo errado? Elas dizem assim: não, determina a tua vitória, todas as coisas contribuem para o seu bem. Você quer uma casa nova? Determina, porque todas as coisas contribuem para o seu bem. Você está doente? Você tem que repreender essa doença, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o seu bem. Você não pode aceitar nada que venha de ruim na sua vida. Então, por que crente sofre a dor do luto? Por que crente sofre assalto? Por que crente chora? Por que crente tem dificuldade financeira? Por quê? Se todas as coisas contribuem para o bem. Essas pessoas não sabem responder, vão dizer que é falta de fé, vão dizer que é o diabo, mas não.
Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, isso quer dizer que não apenas as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas até as piores tragédias, é isso mesmo, até as piores tragédias que aconteçam na nossa vida contribuem para o nosso bem. Por quê? Porque Deus está usando tudo, as coisas boas, mas também as ruins, para o seu grande propósito. Qual que é o grande propósito de Deus? Nós sermos transformados à imagem de Cristo. Isso é um grande bem, né? Ser transformado à imagem de Cristo é um grande bem para os que amam a Deus. Somos levados a confiar na sua absoluta soberania, usando todas as coisas para os seus santos propósitos. Se você gostou desse vídeo, comente aqui, não deixe de dar o seu like e olha só, eu vou deixar aqui para você um vídeo que eu recomendo, que vai te ajudar bastante. Vai aparecer aqui, é só você clicar para poder assisti-lo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.